mais uma vez nosso canal Crescendo em Graça e Conhecimento e nós queremos falar nesta oportunidade a respeito de fazer a diferença. Você quer fazer a diferença? Quem não quer fazer a diferença, na verdade? Quem não quer se sobrepor às suas próprias limitações, às suas próprias dificuldades? A Bíblia nos dá um exemplo maravilhoso de alguém que fez toda a diferença. No livro de Gênesis, do capítulo 37 em diante, nós encontramos a história de José, um jovem. Diz o versículo de número 2 do capítulo 37. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Aleluia! Nós encontramos aqui alguém que só tinha 17 anos, mas a palavra de Deus nos mostra, ou nos revela, que ele foi alguém que fez toda a diferença. Primeiro, mesmo andando com seus irmãos mais velhos, ele não fazia as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Ele concordava com aquilo que era errado. Mesmo os irmãos sendo mais velhos, poderia ser exemplo para ele, mas ele não usou esses exemplos maus para seguir e para fazer o que é errado. Aí nós já entendemos que José fazia toda a diferença. A Bíblia diz, amados, que o seu pai, nos versículos seguintes, lhe deu uma túnica de várias cores e lhe honrou diante dos seus irmãos. E ele era um grande sonhador. Mas eu quero fixar sobre as diferenças que José tinha no seu caráter e na sua personalidade. Primeiro, capítulo 39, versículo de número 6, diz que ele era alguém que tinha uma formosura. Ele era alguém bonito fisicamente. Mas isso não fazia com que ele se aproveitasse dessa beleza física. Não. Quando ele recebeu no capítulo 39 a proposta da mulher de Potifar para se deitar com ele, ele poderia ter se aproveitado disso pelo fato de ser alguém fisicamente bonito e tentar usufruir alguma coisa ou até chantagear aquela mulher. Mas a palavra de Deus diz que o comportamento, aleluia, de José era um comportamento íntegro. O versículo de número 3 do capítulo 39 diz: vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. O comportamento de José fazia toda a diferença. Ele era escravo, havia sido vendido pelos seus irmãos, estava numa terra estranha no Egito, na casa de um grande líder que era Potifar. Isso não impedia José de ter um comportamento íntegro. Tanto que quando ele foi testado com a mulher de Potifar, insinuou-se para ele, a palavra de Deus nos diz que ele não aceitou. A resposta do versículo 9 no capítulo 39 diz: ninguém há maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? José tinha sido vendido pelos seus irmãos, tinha sido afastado da sua família, da sua cultura, de tudo. Ele havia sido rejeitado por quem deveria amá-lo. Mas isso não fez ele se revoltar contra Deus. Ele não fez ele ficar contra, aleluia, os desígnios de Deus para a sua vida. Não, ele disse: eu não vou pecar contra Deus. Ei, quer fazer a diferença? Tema ao Senhor. Quer fazer a diferença? Alcance graça diante de Deus para obedecer Ele, independente das coisas estarem dando certo ou não para você. E ele alcançou bênçãos. A graça de Deus se manifestou sobre a sua vida. Aleluia. Porque ele não aceitou se deitar com a mulher de Potifar. A mulher levantou uma calúnia e ele foi parar na prisão. Mas lá na prisão, mesmo capítulo 39, aleluia, versículo de número 21, o Senhor estava com José, aleluia, e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça diante do carcereiro moro. Mesmo na prisão, ei, quem quer fazer a diferença, não interessa onde se encontre. A sua integridade, o seu compromisso com Deus não muda por causa da situação. Quer realmente fazer a diferença? Mantenha o teu compromisso com Deus, independente do lugar onde você esteja, independente de onde você, aleluia, se encontra, independente da situação que a vida te colocou. Permanece na presença do Todo-Poderoso. E o Senhor foi com José em tudo. Ele foi varão próspero, aleluia. Até o tempo, no capítulo 40, de Deus exaltar José. Louvado seja o nome do Senhor. E ele recebeu a oportunidade de interpretar os sonhos do rei.
E por causa disso, o Senhor colocou aonde havia prometido, o colocou como governador do Egito. Deus tem promessa para mim e para a tua vida, mas faça a diferença onde você estiver. Antes de chegar, aleluia, a governador, ele passou todo um processo. Passe pelo processo, fazendo a diferença na presença do Todo-Poderoso, e deixa Deus te usar nesta última hora, porque Deus tem grandes coisas para com aqueles que são fiéis a Ele.